Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 5 de setembro, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje nós teremos a missa às 19 horas, lá na comunidade do Caiacatinga. Vamos retomar as missas, pelo menos uma vez por mês, lá no Caiacatinga, vai ser lá na casa de Dona Cida, lá no barracãozinho, na garagem de Dona Cida, a missa no Caiacatinga, às 19 horas. Você do Caiacatinga é convidado a participar conosco à missa hoje. Vamos ouvir o Evangelho dia de hoje, dia 5 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus, o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar-se que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Irmãos e irmãs, a cura do homem de mão seca em dia de sábado causa revolta nos mestres da lei e nos fariseus que o acusavam Jesus de transgredir a lei do sábado. Jesus, ao ordenar aquele homem a colocar-se no meio, coloca os marginalizados no centro da sua ação e a defesa da vida como prioridade de toda a lei. Isto é muito, muito importante. O doente, o aleijado, era descartado, ele era rejeitado, porque a doença era vista como alguém pecador. Então, era por isso, não era bem visto. Agora Jesus coloca o homem de mão seca no centro, no meio, e ali faz um questionamento. No sábado deve fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar que morra? Ninguém respondeu. Mas no fundo Jesus vai dizer: o bem deve ser feito a qualquer dia. A vivência do amor deve ser realizada em todas as circunstâncias da vida do cristão. E ali, Jesus, com um coração bondoso, curou aquele homem. Olha como que é a situação. Jesus faz o bem, Jesus cura. E aqueles que estavam apegados às leis, os mestres da lei e os fariseus, ficam com raiva. Eles tramam como matar Jesus. Como poderiam fazer, o que poderiam fazer contra Jesus? Aqui eu faria uma questão. Nós somos cristãos e como cristão nós devemos fazer sempre o bem. Sempre o bem. E nós não podemos nos apegar em picuinhas, em coisinhas. Porque isto que acontecer aqui com os fariseus, mestres da lei, se nós cristãos não nos cuidarmos, também pode acontecer.
Em vez de nós olharmos sempre o lado bom das pessoas, nós podemos nos apegar sempre naquela coisinha pequena que a pessoa tem. Às vezes é um defeito, é difícil de conviver, a pessoa é um pouco grosseira, a pessoa é um pouco genioso, geniosa, enfim, às vezes é um pouco bocudo, às vezes... E isso na igreja, isso na família, isso no trabalho, que a gente pode se apegar nesta coisinha pequena e esquecer o todo da pessoa. Esquecer que as pessoas são filhos e filhas de Deus. E quando a gente se apega nas picuinhas da maldade, nós damos abertura para o mal. E dando abertura para o mal vai envenenando todos nós, ou a pessoa que vê esse defeito na outra, e depois você não consegue ver coisas boas. E daí vem a algeriza, o desprezo, e você logo vai descartar a pessoa, você vai rejeitar a pessoa. Isto não pode acontecer. O amor, o bem, deve falar mais alto. É isto que Jesus nos ensina através deste evangelho. Mesmo sendo no sábado, ele cura o ser humano. O ser humano é filho e filha de Deus. Pensemos nisto, porque nós também somos seres humanos e devemos amar o nosso semelhante. Que Jesus os proteja e os guarde. Abençoe Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.